E na questão de vacinação? A gente... Vamos entrar em polêmica! É tudo fake news, isso que estão falando de vacina? Tudo que fala das crianças? Que... das crianças, que não testou, que é isso, que pedem pra não vacinar, aquela coisa toda. Tudo bobagem. É assim, vamos lá. Eu acho que todo mundo tem que ser muito questionador sempre, sabe? Eu acho que a gente deve questionar sempre, procurar saber como foi, como é feito, tudo. Mas a minha pergunta é, eu só acho incoerente isso ser feito agora, dessa forma que está sendo feito. Hugo, você vacinou, seu bebê tá com 8 meses, né? Quantas vacinas ela já tomou até agora? Puta. Tá. Quantas você sabe quanto tempo levou de pesquisa? Nenhuma. Ah, tá. De onde vêm os insumos dessas vacinas? Do SUS. Da China. Quais são os efeitos colaterais dessas vacinas? Você pesquisou isso? Não. Tá. Ele não sabe nem o que tá na Heineken dele. Tem menos açúcar, é por isso que eu tô tomando. Ninguém sabe isso. Aí a gente tá no meio de uma pandemia. Isso, com todo mundo morrendo. De um vírus que tá matando milhões de pessoas no mundo. Que o nome disso é política. Que acabou com a nossa sociedade, assim, com a economia de vários países, com a nossa socialização, com uma série de coisas. Saúde mental das pessoas, né? Atrapalhou muito, né? Muito. E aí você tem uma vacina. E as pessoas não querem se vacinar. Quer questionar logo agora, né? Porque isso é, no mínimo, incoerente. Faz sentido. Mas as tecnologias usadas para essas vacinas, para todas as vacinas do Covid que tem, são as mesmas tecnologias que a gente já usa para as outras vacinas. Inclusive a da Pfizer, que é a RNA mensageiro. Existem outras vacinas que as nossas crianças já tomaram, que é a mesma tecnologia. E ninguém nunca questionou isso. Por que isso agora? Então, porque a vacina foi feita muito rápido. A vacina não foi feita rápido. O que acontece é que as tecnologias são conhecidas há muito tempo. A comunidade científica não para de estudar o tempo inteiro. Então, o que se fez foi, pegou o vírus, colocou na receita lá que você já tinha, na tecnologia que já existia, e testou. E deu certo. Muitas dessas vacinas surgiram na tentativa de uma vacina para AIDS, de uma vacina para Zika, para dengue, e não deram certo para essas doenças. Surgiu o Covid, que tem uma semelhança com o vírus da gripe, né? Não semelhança estrutural, tá? Assim, mas de sintoma, de tudo. O que eles fizeram? Cara, vamos pegar isso daqui e vamos testar nas tecnologias que a gente já tem. É como se meio caminho já tivesse andado, É tipo né? você fazer uma receita de bolo. Eu quero só mudar o sabor do bolo. Eu gosto de comparar muitas coisas com guerra, assim. Você tá na guerra, né? Um soldado lá, e ele pegou e machucou a perna dele. O ideal seria levar ele para um hospital para ele ser tratado. Mas ele tá no meio de uma guerra. Então você vai fazer aquele torniquete ali com um pano sujo mesmo, vai amarrar, porque é o que tu tem ali. Né? Então, assim, tem coisas que... completando o que eu quero dizer, né? Usei o exemplo. O que pegou meio mal, né? Principalmente assim, não... Eu sou totalmente a favor de vacina e tal. Mas, por exemplo, no começo falou, se você toma uma da Pfizer, você só pode tomar da Pfizer. Aí se você toma AstraZeneca, só AstraZeneca. Aí depois passou assim, não, quem tomou AstraZeneca, toma Pfizer, porque você tem que tomar. Acho que essas coisas que também ninguém voltou atrás e falou assim, não, nesse ponto a gente estava errado. Mas olha só, Rafael, não é questão de estar errado ou não. A questão é que tudo muito novo. Então, o ideal é que quando você toma a primeira dose e a segunda dose, você tome da mesma marca. Porque, como são tecnologias diferentes, elas vão estimular o teu sistema imunológico de formas diferentes. Então, o ideal é que as duas primeiras doses sejam feitas da mesma vacina. Só que você vai fazer o reforço, aí você pode tomar uma nova tecnologia para que você tenha um novo estímulo imunológico. Mas nada impede. O que aconteceu? Teve um período que as pessoas fizeram de uma marca e na época de fazer a segunda dose, não tinha disponível aquela marca. É melhor tomar outra, né? E tudo bem, toma outra que não vai fazer problema nenhum, não vai ter problema nenhum. Entendeu? O que eu acho que falta é esclarecimento mesmo. Por exemplo, você tem ideia de por que a gente não deve tomar a vacina do Covid? Se você tiver tido a doença até 30 dias, né? Você sabe? Não. Você só sabe que é isso. E o que você imagina? Acho que é porque você já tá com a proteção do negócio.
Exatamente. Mas a maioria das pessoas acham que é porque vai fazer mal. Que a vacina, porque se você tomar a vacina com intervalo daquela menor de 30 dias, carga de que você você tá, vai, né? vai passar mal, você vai morrer, e agora? Então as crianças, então as mães, ai, como é que eu vou saber? Não é melhor eu testar ele pra saber se ele teve? Se ele tiver assintomático, não tem problema nenhum se ele tiver assintomático. A questão é que quando você já tem a doença, você já está produzindo anticorpo natural. Só que o anticorpo natural, e isso é uma particularidade do Covid, porque em outras doenças você acaba produzindo mais anticorpo quando você tem a doença natural. E o Covid não. A produção de anticorpo vacinal é muito melhor do que a produção de quando você tem de mesmo corpo da natural. doença. Então, mas quando você tem a doença, nos primeiros 30 dias, você já está com uma carga de anticorpo, de produção Então, de você pode anticorpo jogar um boa, pouco pra frente, né? porque você vai aproveitar melhor. Então você espera os 30 dias e vacina, que aí é o melhor momento de você ter um novo estímulo para que você produza Não, anticorpo. porque eu vi algumas mães, assim, foi até engraçado, falando assim, não, porque eu dei a vacina pro meu filho e agora ele tá com uma reação, ele tá com febre e tal. Eu falei assim, sim, mas todos nós tivemos, né? A maioria, né? Quem tomou a vírus foi pro vacina corpo, teve né? reação. Não tem... Eu fui tentar vacinar a Luísa, aí a menina até perguntou se ela tinha tido algum sintoma de gripe, né, no caso, dentro de 30 dias, porque senão eles não dariam a vacina. Tanto que eu nem vacinei ela, vou Mas eu vacinar vou essa te semana. falar, Bia, nem os próprios técnicos e as pessoas que estão no posto têm esse conhecimento, assim, na maioria das vezes. Eles acham que realmente vai fazer mal. Porque não está sendo divulgado. Por que não divulga isso? Por que não fala, olha, não pode dar em 30 dias? Por isso. Porque já se cria uma atmosfera. Direito, né? Entendeu? As As pessoas crianças são muito também parecidas. vai ter segunda, terceira? 2 doses com certeza. A terceira não se sabe ainda se vai ter, mas eu acredito que sim. Acredito que vai ser Essa igual. questão de esclarecimento é importante, senão as pessoas vão crescer, as crianças principalmente, vão crescer igual a mim, né? Que eu leio o título, muitas vezes eu leio o título da parada e já tiro minha ideia. E é basicamente isso que tá acontecendo, né? Ó, gente, não é pra coisa, caraca, vai todo E mundo morrer onde de que novo. você, a pessoa que quer totalmente apartidária, totalmente sem essa bobajada toda de política aí, eu quero ler de verdade alguma coisa pra saber como tá, tem lugares Tem. pra ler assim? Tem. Entra no site da Sociedade Brasileira de Pediatria. A SOPERJ, que é a Sociedade de Pediatria do Rio de Janeiro. Sociedade Brasileira de Imunizações, que é a ISBIM. São sites. Sites. São portais, né? são Assim os de- organismos, né? São regulamentadores. E eles têm os seus sites e todos eles têm uma aba lá que é uma linguagem leiga para a população. Então tem a Sociedade Brasileira de Infectologia e a Sociedade Brasileira de Infectologia Pediátrica. Então tem 5 sites oficiais que você tem todas as informações oficiais. A Sociedade Brasileira de Pediatria tem inclusive um link, né, lá, um botão lá que é Pediatria para Famílias. E aí você tem todos os assuntos, não só a Covid, você tem todos os assuntos. Introdução alimentar, educação, tudo isso. Com linguagem para as famílias mesmo. Entendeu? Então é aí que tem que procurar, é aí que tem que se informar. E assim, por que as crianças têm que ser vacinadas? Me perguntam muito isso. Se elas ficam pouco sintomáticas. Se elas não têm grandes sintomas, por que vacinar as crianças? Tem ideia disso? Não. Não. É uma resposta A assim. minha ideia seria de que elas carregam o vírus, né? Então elas vão passar. Esse seria aí. o primeiro... E não é só isso. Realmente essa é a ideia, mas é o seguinte. Você tem uma população total que inicialmente só parte dessa população que foi a população adulta que foi vacinada. Dessa população adulta você teve aí uns 30, sei lá, 25, 30% que se recusaram a vacinar. Só que você tem uma outra parte grande da população que são as crianças, que realmente não ficam assim, muito sintomáticas, mas que fazem com que o vírus continue circulando. Enquanto o vírus estiver circulando, novas cepas vão surgir. E cada cepa que surgir pode ter diferentes ações. Essa Ômicron, por exemplo, ela foi uma cepa que, entre aspas, né, enganou a imunidade da vacina, então muita gente se contaminou. Você vê que o pico
de De contaminação, contaminação foi muito alto, né? absurdo. Só que, a partir do momento que ela infectou, ela foi neutralizada imediatamente pelos anticorpos da vacina. Tanto que a gente não viu. Se você pegar os dois gráficos de contaminação, gente, de número de casos, cara, é um absurdo, é um pico enorme, e o número de óbitos e de internação é pequenininha, comparando com os outros gráficos, né? Porque a vacina funciona. Mas enquanto a gente não tiver com uma grande parte da população total vacinada, a circulação do vírus vai continuar e novas cepas podem surgir. E a gente não sabe se vai surgir uma nova cepa que não vai ser coberta pela vacina que a gente tem hoje. Sabe? E aí eu fico pensando, você já imaginou se surge uma cepa que seja tão agressiva para as crianças quanto a primeira foi para os idosos? A gente tenha em pediatria uma grande mortalidade como a gente teve em idosos? Que desastre. E a gente tendo vacina agora para aplicar, para conseguir controlar isso, não faz sentido. Então não faz nenhum sentido as pessoas terem medo de não vacinar as crianças.